irmão, olá, irmã, que acompanha o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 28 de setembro, a Igreja celebra a liturgia da quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. E a Igreja, ela propõe para a liturgia de hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Nesse trecho do Evangelho, o texto nos diz que Jesus caminhava rumo a Jerusalém e na estrada alguém se dirige a ele e diz o seguinte: eu te seguirei aonde quer que fores. E a essa iniciativa, Jesus responde com duas imagens. As raposas têm tocas, os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Com essa resposta, Jesus parece querer desencorajar a atitude dessa pessoa que vem ao seu encontro e que deseja segui-lo. É interessante que essa pessoa, quando se dirige a Jesus, o evangelista diz que alguém do caminho, não é uma pessoa determinada, não tem nome. E isso permite que cada leitor do Evangelho, cada ouvinte se identifique mais facilmente com esse personagem. Uma outra questão é que essa resposta de Jesus, ela surpreende. O leitor, o ouvinte, não esperaria uma resposta desencorajadora de um mestre que tem discípulos querendo segui-lo. Mas bem, o Evangelho não para por aí. Aparece uma outra pessoa em diálogo com Jesus. Só que diferente desse primeiro, é Jesus que se dirige a essa pessoa que está no caminho e diz o seguinte: segue-me. É a mesma frase, a mesma maneira que ele usa para chamar os primeiros discípulos. E agora é a vez dessa pessoa que é chamada, né, a quem Jesus se dirige no caminho, responder de um modo hesitante, para não dizer que ele impõe condições ou resiste a esse chamado. A pessoa a quem Jesus se dirige com essa frase, segue-me, ele responde: deixa primeiro que eu enterre o meu pai. E a resposta de Jesus a esse pedido, a essa solicitação, ela pode ferir e fere a sensibilidade de muitos ouvintes leitores atuais. Porque Jesus diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. Ora, Jesus não está desautorizando o cuidado ou o respeito pelos genitores. Jesus, ele não está dizendo, se dirigindo a uma pessoa que acabou de perder o seu pai, dizendo que ele não pode enterrá-lo. O que Jesus está dizendo é que ele está se referindo a uma pessoa que está colocando como condição aguardar a morte do pai para depois segui-lo. E nesse sentido, a segunda parte da frase de Jesus ganha todo sentido, quando ele diz: tu, porém, vai anunciar o reino. O anúncio do reino tem pressa. O anúncio do reino não pode esperar. Mas bem, o texto continua e aparece um terceiro personagem em diálogo com Jesus. Esse terceiro personagem, ele diz para Jesus: eu te seguirei, mas me permite primeiro me despedir dos meus familiares. E é interessante porque Jesus responde a esse terceiro personagem também com uma imagem, como fez com o primeiro. E com o segundo, ele vai dizer: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Ora, nós estamos acostumados com frases de Jesus, ou mesmo com as exigências do seguimento lá do capítulo 9 de Marcos, em que ele diz que você deve renunciar a si mesmo e tomar a cruz para segui-lo. E outras frases mesmo no Evangelho de Lucas, que ele diz que aquele que não é digno de mim, né? Aquele que não deixa pai e mãe, não se coloca contra pai e mãe, ou não abandona pai e mãe para segui-lo, não é digno dele.
Aqui não. Ele simplesmente diz que esse que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Aqui a gente vê que esse terceiro personagem, ele está, de certo modo, seguindo o padrão dos dois anteriores. Ele segue o padrão do primeiro interlocutor de Jesus quanto à iniciativa. É ele que vai até Jesus e diz que vai segui-lo. E segue o padrão do segundo, quando, de certo modo, põe uma condição para seguir Jesus, que é despedir-se dos seus familiares. Bem, com isso, a gente percebe uma coisa interessante desse texto, é que, embora esse texto lucano ele seja considerado e seja conhecido como as exigências do seguimento, quando nós olhamos o texto com calma, quando nós observamos o desenvolvimento desse texto, nós percebemos que, no fundo, esse texto não está falando das exigências do seguimento, mas da identidade do discípulo. Ao primeiro e ao terceiro não tem um chamado. Jesus não chama. São eles que se propõem a seguir. E são a esses dois que nós temos uma resposta de Jesus um tanto desencorajadora. Ao segundo, mesmo tendo essa aparente resistência ou coloque alguma condição, que é a do enterrar o pai, tem o chamado. Jesus chama e a ele também já confia uma missão, que é o anúncio do reino. Com isso, nós percebemos que, no fundo, o texto quer dizer: aquele que é discípulo é aquele que é chamado. O discípulo é chamado. Então, com essa leitura desse evangelho na nossa liturgia, a igreja nos pede, nos convida a refletir sobre a nossa condição de discípulo, sobre a nossa identidade cristã. Todo cristão é discípulo, e se é discípulo, ele foi chamado por Jesus. Ele tem, e como chamado, ele tem uma missão, que é o anunciar o reino. A igreja, com essa liturgia, nos pede para renovar a nossa condição de discípulo, renovar as forças para seguir na missão de anunciar o reino de Deus, que, como bem lembra São Paulo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. Que o Espírito Santo possa nos inspirar, nos fortalecer e conduzir-nos nessa nossa missão de anunciar o reino de Deus.